Bonjour, ça va bien? Eu sou Gerson Tavares e hoje eu venho mostrar o vídeo Bistrô da Naná, cozinhando sem tabus. Onde nós vamos desvendar os mistérios da alta gastronomia. Eu gostaria de ser um Mr. M da gastronomia, onde eu vou desvendar os truques que todos os chefes usam pelo mundo e você pode replicar na sua casa. E para isso eu vou usar a inspiração de Jacques Cousteau no filme Ratatouille, onde ele dizia que todos podem cozinhar. Eu estudo gastronomia há mais de 10 anos e sou apaixonado pela utilização de técnicas francesas e internacionais, entre outras, com elementos nacionais. Eu amo usar os nossos elementos, porque é o que nós temos, é o que você tem na sua cozinha, é o que eu tenho na minha, é o que você vai na feira e você vai encontrar. E hoje eu vou usar, vamos desmistificar o elemento principal na gastronomia, que é o fundo. O fundo é a extração de todos os ingredientes, todos os nutrientes e sabor de alguns elementos que você já conhece, que basicamente vai ser cenoura, cebola e salsão. Detalhe, o fundo a gente não tempera, então você não vai pôr sal, você não vai pôr cardamomo, você não vai pôr açafrão, você não vai pôr nenhum tempero. E o único tempero que eu estou usando, que a gente conhece como tempero, é a pimenta do reino negra e a semente de coentro, que a gente vai fazer o que eles chamam de sachê d'épices. O sachê d'épices nada mais é do que você juntar esses elementos que são grãos, que são mais miudinhos, num tecido. Você amarra esse tecido, dá uma batidinha para que esses elementos soltem mais os nutrientes dele. E você vai colocar esse tecido dentro do seu fundo, para que ele possa absorver, o fundo possa absorver tudo desses grãos. Assim como o bouquet garni, que o bouquet garni o que seria? Algum mistério? Não, ele é só as ervas amarradas juntas. Que ervas? Pode ser um manjericão com salsinha, pode ser uma hortelã com um alecrim. Meu buquê hoje só vai ter alecrim, que é o que eu tinha na minha horta. Mas você pode improvisar com o que você tiver. Então agora vamos para o que interessa. Vamos preparar o nosso fundo, começando pelo corte dos elementos principais: cenoura, cebola e o salsão. Respeitando sempre a proporção 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão, tá bom? O corte não tem muito mistério. Aqui é um corte mais rústico, onde eu só preciso abrir mais os elementos para que eu possa extrair mais os sabores. Então eu vou cortar assim, de forma bem rústica e maior. E nós vamos usar 50% de cebola. A cebola não precisa tirar casca, porque essa casca ela tem muito nutriente e ela é muito usada nos restaurantes. Então você corta ela no meio, tomando cuidado de não cortar o rabinho dela aqui, onde está a raiz, porque senão as pétalas vão se soltar e não é o que a gente quer dentro do fundo, porque depois, na hora de separar os vegetais, fica mais fácil. Então cortei a cebola em 4. O salsão, nós vamos tirar algumas folhas. Vou usar essas folhas para montar o bouquet garni depois, e eu vou explicar como é esse bouquet garni. A gente corta o salsão de forma bem rústica, não precisa... Aqui não tem técnica de corte, gente, é técnica de extração de sabor, tá? Vou usar a nossa querida abobrinha, muita vitamina, e ela enriquece muito o fundo, que é uma coisa que nós temos aqui no país e temos que valorizar bastante isso. Nabo é outro que é fantástico também, que a gente usa pouco aqui no Brasil, mas ele é... Usarei as folhas também para fazer o bouquet garni, e eu vou mostrar depois aqui. Fica o suspense, né? Não é agora. E nós vamos usar um pedaço desse nabo. Eu gosto de usar tudo dele, desde a raizinha dele, como vocês viram que eu vou usar a folha, e cortá-lo aqui.
No caso aqui, como ele é um pouco mais grosso nessas regiões aqui, eu vou cortar no meio igual eu fiz com a cenoura. Por quê? Porque eu consigo, através daqui, que ele solte os ingredientes com maior facilidade. Porque senão ele começa a ser selado por causa da casca e não vai soltar o que eu preciso. Outro elemento que nós temos aqui no Brasil que é riquíssimo e usamos praticamente pouco é o repolho. O repolho, ele tem muito nutriente e enriquece muito o fundo. Então eu uso bastante ele, a selga, você pode usar no lugar não ter um repolho. No caso aqui eu estou usando um repolho branco porque o meu fundo é branco. Eu não quero interferência de cor nele. O repolho, no caso, eu vou pegar só 1/4 dele. Isso aqui depois guarda, refoga, faz uma salada, fica fantástico. E por último aqui, vou usar, que eu achei essa cebolinha no Festival do Japão. Achei elas fantásticas, enormes, que eu nunca tinha visto tão grandes assim. Só que eu vou usar só a parte branca com a raiz, onde eu tenho a maior parte dos nutrientes da folha, tá? Então vou cortar ela aqui. Vou usar a parte branca com a raiz. E agora eu vou fazer o buquê garni, tão famoso buquê garni. O que eu vou fazer? Eu peguei as folhas do salsão, as folhas do nabo, vou colocar aqui um alecrim junto. Vou pegar até um pouquinho, só para enfeitar, ficar mais bonitinho também, vou pegar uma cebolinha aqui. Nós vamos amarrar isso. Por que amarrar? Eu não quero que essas folhas se espalhem no meu fundo. Folha, quando entra em contato com água quente, ela escurece. Ela perde a cor e ela fica escura. E aí ela vai interferir na cor do meu fundo. Eu não quero isso. Então, mais pro final, eu vou depositar lá, tá bom? E agora um segredo que eu deixei por último, que eu adoro usar, é canela. Mas para momentos igual esse aqui, eu só quebro um pedaço do pau. Se eu conseguir, né? Acho que é um pouquinho fraco aqui. E esse aqui eu vou colocar lá junto, para que ele solte o adocicado da canela. E você sinta meio que lá no fundinho a canela vindo para esse fundo. Tá bom? E agora o sachê d'épices. Sachê d'épices, como eu havia dito, são especiarias que a gente coloca para saborizar os nossos fundos. Você pode usar um tecido de gases, pode usar um tecido que você tem em casa que consiga ir para uma panela sem colorir, não pode ser colorido, tem que ser branco, algo que não solte tinta. Eu vou usar aqui um infusor de chá que eu tenho em casa, eu gosto de usar esse aqui que é mais fácil. E vou colocar aqui o nosso coentro em grão. O coentro é um elemento que ou se ama ou se odeia. Eu amo. Então eu coloco ele aqui. Tem gente que não gosta. Você pode substituir o coentro por outra especiaria. Vou usar a pimenta do reino negra. O ideal aqui seria a branca, porque não interferia de forma alguma na cor do meu fundo. Só que eu não tenho a branca. Paciência, é o que temos para o momento. Colocar aqui. Vou pegar aqui a mão do meu macerador e dar uma prensadinha. Vocês estão escutando o tilintado ele quebrando? Pronto. Para que isso? Para que a especiaria consiga soltar todo o seu sabor, porque senão ela é resistente à casca dela, ela fechada, né? Então agora vamos começar aqui. Eu tenho aqui uns 5 litros de água que eu coloquei já para ferver, mas que não ferveu ainda, e eu vou colocando os elementos de uma forma bem técnica. Olha, então você pode ver que tem toda uma técnica francesa aqui de depositar os elementos dentro da panela. Aqui o buquê garni, o sachê d'épices, lembra? Com a cenoura e o pau de canela. A cenoura. E como vocês devem ter percebido, eu cortei mais elementos aqui do que eu mostrei cortando, porque eu tive que cortar depois mais coisas, porque eu precisava de mais elementos no meu fundo, tá? Mais quantidades. Ok.
E esse aqui, que eu dou uma afundada aqui. Isso aqui vai ferver até reduzir mais ou menos uns 3, 4 dedos. Os meus são mais gordinhos, vocês estão vendo, né? Mas pode ser o seu mesmo, fininho. Então, quando reduzir uns 3, 4 dedos, eu acho que já tá bom. É o meu padrão de ter terminado ou não. É o meu ponto que eu falo que terminou o cozimento do meu fume. Nos restaurantes, como é que eles fazem? Eles põem no fogo bem baixo, põe uma outra grade aqui em cima, assim, uma grade mais ou menos como essa, aqui em cima, o fogo bem baixinho, e aí isso cozinha por 8, 9, 10, 16 horas. A gente não está no restaurante. Eu tenho aqui 2 convidados que vão almoçar aqui em casa e eu preciso fazer o risoto ainda hoje e fazer toda a comida agora. O que eu fiz? Coloquei todos os elementos aqui dentro. Coloquei num fogo não muito alto, um fogo médio, e vou deixar ele extrair todos os sabores até ele chegar no ponto que eu preciso para saborizar. No caso, o que eu vou fazer é um risoto de açafrão. Só isso. Agora vamos esperar cozinhar isso aqui. Assim que terminar, eu vou mostrar para vocês como diluir, como coar. Tá. Então, agora que já reduzi os 4 dedos, então na minha panela, se você ver, reduzir os meus 4 dedinhos gordinhos aqui, né? Independe do tamanho do dedo. O passo final é nós coarmos esses elementos, porque eu não preciso mais de nenhum deles em estado sólido, só o do líquido que foi construído aqui. Se você olhar, olha a cor que já está, ele está bem líquido, então uma cor mais amarelada, que é o ideal, sinal que os nutrientes já estão aqui todos já. E o que eu preciso de um tecido, aqui, está quente, cuidado, e vou só coar. Então usei aqui uma peneirinha e vou derramar esse caldo todo aqui. Não vou chegar até o final para não derrubar tudo aqui em cima, tá? Mas depois você pode aproveitar tudo isso aqui, não precisa descartar não. Na cozinha nada se desperdiça. Pronto, e agora a gente tem um fundo que eu usei para fazer um risoto e um creme de queijo que eu estou servindo com alcatra frita na cachaça. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.